Você já ouviu falar da batalha de Gog e Magog? Você já ouviu falar dessa batalha final chamada Gog e Magog? Você vai aprender durante essa videoaula, pois nós estaremos trazendo para você, dentro desse livro Apocalipse, onde o fim é o começo, onde eu e o meu irmão em Cristo, aqui, meu companheiro de trabalho no reino de Deus, nós trazemos para você esmiuçado nessas 4 narrativas que você vai entender sobre essa batalha Gog e Magog, essa batalha final. Está aqui comigo para me ajudar a esclarecer para você, me ensinar e aprendermos juntos o nosso amigo e irmão Dr. José Luiz, para que possamos trazer para você sobre este assunto. Deus abençoe, Luiz. Olá, pastor Genival, queridos ouvintes. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A temática de hoje, ela tem muito a ver com o milênio, tema da videoaula da semana passada, em que falamos a respeito das correntes escatológicas que interpretam o milênio. E aí nós falamos sobre amilenismo, sobre pós-milenismo, sobre pré-milenismo, dispensacionalista, também sobre o pré-milenismo na base do estoicismo. Todas essas temáticas foram tratadas na videoaula anterior. Só que, findando-se o milênio de paz, o tão almejado milênio, Satanás é solto por um pouco de tempo para enganar as nações. E é nesse enganar das nações de Satanás que dos 4 cantos da terra se reúnem em batalha contra a cidade santa, contra o arraial dos santos. Olha que interessante. Satanás, ele é preso por 1000 anos, ele perde o último dos seus poderes a uma suspensão dos seus últimos atributos, que é o atributo de enganar, porque o atributo de acusar ele já tinha perdido lá em Apocalipse capítulo 12. Só que também o de enganar as nações é suspenso durante 1000 anos, e durante esses 1000 anos, aqueles martirizados pela pregação do evangelho, eles são assentados em tronos, há uma ressurreição dos santos, em que passam a governar as nações. E durante esses 1000 anos, a paz, a tranquilidade, ao reinado do próprio Cristo aqui na terra, juntamente com o seu povo, os seus escolhidos. Só que aí, ao fim desses 1000 anos, olha que intrigante, né, pastor Genival? Coisa intrigante. Por que Satanás seria solto, né, para uma última batalha, após ter havido já a batalha do Armagedon? Então, nós temos uma batalha antes do milênio, que é a batalha do Armagedon, em que nós temos o lançar do dragão, da grande meretriz, daqueles que perseguiam os servos de Deus. As suas carnes são comidas, são devoradas pelas aves do céu, e a besta, o falso profeta, a grande meretriz, são lançadas no lago que arde em fogo e enxofre. E Satanás é preso por 1000 anos. Só que, fim desses 1000 anos, agora é a vez do próprio Satanás ser lançado no fogo, no enxofre. E essa temática, dentro do capítulo 9,5 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, em que nós intitulamos de conflito e juízo final. Inclusive, nós vamos dividir essa temática do conflito e juízo final em 2 lives. Essa agora, a respeito de Gog e Magog, e na semana que vem nós falaremos sobre o juízo final. E aí, findo esses 1000 anos, Satanás é solto, engana as nações e parte numa guerra, no qual o texto bíblico tem por bem denominar como guerra, como batalha de Gog e Magog. Enquanto lá, pastor Genival, na batalha do Armagedon, os inimigos são derrotados com o poder, com a espada que sai da boca daquele assentado, aquele de branco, assentado sobre o cavalo branco, e aí eles são derrotados com essa espada que sai da boca, que aí nós já falamos a respeito dessa prefiguração de Cristo, a espada que sai da boca, o poder da palavra de Deus, etc. Agora, aqui em Gog e Magog,
eles são derrotados, aliás, aqueles aliados ao dragão, são derrotados com fogo que os consome. Fogo que cai do céu e os consome. Olha que interessante. Então vamos lá, o texto bíblico, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 7. O pastor Genival está colocando aí na tela para que vocês possam acompanhar conosco. Versículo 7. Muito bem, Ter acabado. muito bem, antes de colocar aqui, Luiz, deixa-me aproveitar e falar para todas essas pessoas que estão acompanhando conosco, assistindo, de que elas podem pegar, principalmente para os novatos, para vocês que não sabem, vocês podem entrar aqui no canal É Tempo de Oração, ir lá na playlist e você pega ali Apocalipse, onde o fim é o começo, essa playlist. Nós estamos, a de hoje já é a 40ª videoaula que nós estamos realizando para todos vocês. É um curso bíblico, é um curso dentro da escatologia, que é uma ramificação da teologia, e a gente está trazendo para você justamente para você ter uma noção das coisas que estão para acontecer. Seja você um tendencioso ao futurismo, ao preterismo, idealismo, ao historicismo, não interessa. Não interessa a tendência, aquilo que você defende, aquilo que você tem mais uma tendência de aceitar, a narrativa, a interpretação. Não interessa porque todas elas chegam para esse momento aqui, né? Porque ninguém pode fugir do texto bíblico. Né? Não existe uma teologia, uma interpretação que venha fugir do que está escrito no texto sagrado. E eu quero aproveitar até mesmo esse ensejo, esse momento, de que você abra teu coração e busque entender para que não aconteça com você o que aconteceu comigo e o que aconteceu também com o Luiz e com muitos outros, de só ter o entendimento de uma narrativa, de uma interpretação, de um lado, e aí não sabe como que é as outras interpretações, para poder você se definir. Então, não fique culpando seus professores, seus pastores, por que não me ensinaram, por que eles me ocultaram essas coisas, que de repente nem eles ainda sabiam, nem para eles tinham sido também revelado. Pois quantos anos eu estou de pastor, já preguei nas Filipinas, no Japão, na África do Sul, em vários estados aqui do Brasil, e eu sempre defendia aquela narrativa que eu tinha como categoricamente era a única, a fiel. Que quando eu e o Luiz e os nossos colegas, companheiros, colaboradores do livro, a gente começa a estudar e se aprofundar nesse mergulho do entendimento, do conhecimento, foi que nós descobrimos esses tesouros escondidos, essas revelações que o Senhor nos revelou a partir de muita oração, consagração, dedicação. Por isso que vem esse livro. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem aqui, e até a maneira de vocês adquirirem esse livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Então tá aí o WhatsApp para poder você entrar em contato comigo. Se você quiser já adquirir o livro direto, já tem aí o QR Code, só é você apontar e adquirir esse livro. E se você comprar os 2 livros, você não vai ter despesa de correio. Nós estamos fazendo essa promoção aí de final de ano para vocês. Quem quer o livro físico, você comprando É Tempo de Oração e o Apocalipse, onde o fim é o começo, então você não terá despesa de correio. E você vai receber na sua casa. Só é você entrar em contato comigo, mandando o seu nome completo, seu endereço com CEP, e nós enviaremos para você. Se você quiser em formato digital, tá aqui, ó, www.etempodeoracal.com.br. Entre, que você adquire também pela plataforma QIOFI ou então pelo Amazon. Você pode comprar também pelo Amazon. Então, é isso que eu queria falar, Luiz, e vou colocar aqui, se você quiser falar alguma coisa mais dentro desse assunto do livro, pode fortalecer. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura, né, do texto do livro Apocalipse, onde o fim é o começo.
Você que já tem, inclusive, deixa aberto aí nas páginas número 170, nós faremos a leitura, como o pastor Genival falou, nós trazemos aí dentro do livro as várias interpretações possíveis a respeito de cada tema, de uma forma bem simples, clara, bem tranquila, para que o leitor, né, o amigo leitor, possa compreender sem grandes dificuldades. Mas, vamos lá, texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 20, versículo número 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha como é interessante, pastor Genival, a gente ter esse conhecimento prévio a respeito do milênio. Porque, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, quer dizer que durante os 1000 anos, Satanás estava preso. E aí, lembra na semana passada, quando nós falamos sobre o amilenismo e também o pós-milenismo, em que eles fazem uma conjunção da compreensão do reino com o milênio, e para tais, os pós-milenistas, por exemplo, o reino ele já começou, só que ele ainda não é pleno. Ele está numa ascendente. Este milênio barra reino, ele está numa ascendente, mas ele já se iniciou na primeira vinda de Cristo. E os amilenistas já acreditam que o milênio, nós já estamos vivendo no milênio. E aí, se nós já estamos vivendo no milênio, Satanás está preso. E aí entra uma das problemáticas a respeito desta tese. Seria, mas Satanás está preso? Por que é que nós temos tantas coisas ruins acontecendo? Então veja como um versículozinho, versículo 7, ele nos remete a várias análises de outros pontos do Apocalipse, que é importante que aqueles que nos ouvem possa ter uma compreensão prévia, seja através do livro, ou seja através da playlist que está gratuitamente aqui no canal, é Tempo de Oração, a playlist Apocalipse, onde o fim é o começo. Então, encerrando-se estes 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão, e sairá, versículo 8, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então veja, versículo 8 e versículo 9. A arma de Satanás aqui é o engano. Ele sai para enganar as nações. Só é enganado, pastor Genival, aquele que está despreparado. Só é enganado aquele que está despreparado. Aquele que come nas mãos de outra pessoa. Aquele que não vai para o texto bíblico, aquele que não se preocupa em se debruçar a estudar o texto bíblico e compreender o texto bíblico, é facilmente enganado pelo dragão e também pelo falso profeta, embora o falso profeta já esteja no lago que arde em fogo e enxofre. Mas a artimanha de Satanás continua a mesma. Este dragão, ele vem para tentar enganar as nações, os despreparados, e os juntar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, e aí é que já tem uma problemática, 4 cantos da terra, de que terra estamos falando? Do planeta Terra ou da terra de Israel? Ou da terra de Gog e Magog? Sim, terra de Gog e Magog, porque o texto bíblico ele vai dizer o seguinte: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E aqui nós vamos ter algumas interpretações possíveis. Esta terra é todo o planeta Terra, mas se estão sobre os 4 cantos da terra, como assim? Seriam todos os países, todas as nações do planeta se juntando contra o arraial dos santos, contra a cidade amada? Ou seriam as nações limítrofes, aqueles que estão nos 4 cantos da terra, da cidade amada ou do arraial dos santos, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha? Seria aqui uma atuação do anticristo? Ora, mas o anticristo não seria a besta e o falso profeta ali
né, um sistema religioso, um sistema militar, mas eles já estão no lago que arde fogo e enxofre. Então, na verdade, aqui nós já não temos a atuação do anticristo, a atuação aqui é do próprio Satanás. Isso depois de estar preso por 1000 anos. Então, veja que são várias nuances que levam aqueles que estão lendo o texto bíblico a tentarem decifrar ou raciocinar a respeito deste assunto. E subiram sobre a largura da terra. Subiram sobre a largura da terra. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Veja, aqui é diferente, como eu já havia dito, da batalha do Armagedon. Por que eu estou falando isso? Porque há aqueles que vão defender, você, querido ouvinte, pastor Genival, há aqueles que vão defender que a batalha do Armagedon e batalha de Gog e Magog é a mesma batalha, apenas narrado no texto bíblico de forma separada, para melhor compreensão. Já outros vão compreender, não, são duas batalhas distintas. Corrente no qual eu me filio. Uma batalha é antes do milênio, outra batalha é após o milênio. Então não vejo possibilidade de serem a mesma batalha, mas há aqueles que assim o defendem. E do céu desce fogo para os consumir, para os devorar. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui termina a condenação de Satanás. Volto a dizer, Satanás já teve o seu papel ali de querubim ungido, já teve o seu papel de acusador, no qual ele perde também, e o seu papel agora de enganador. E por fim, agora sim, ele é lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Isso aqui também muda a concepção de muitos, né, que acreditam que Satanás hoje, já agora, estaria lá no inferno, correntado com correntes ou com garfinho, atormentando as pessoas, enquanto Satanás, né, para aqueles que assim compreendem, ele estaria, na verdade, não lá ainda, né? Ele perdeu apenas o seu posto. Ele estaria aqui na Terra agindo, até que no milênio, aí sim, ele venha a ser preso. E ali, por fim, versículo 10, ele é lançado no lago que arde em fogo e enxofre, onde já estão a besta, para aqueles que assim entendem, a besta originária do Império Romano, do qual irá surgir o anticristo, o chifre pequeno, onde 10 nações irão apoiá-lo, também estará ali no lago que arde de fogo e enxofre. E o falso profeta seria sistema religioso ou um líder religioso que estaria amparo, que iria chancelar a autoridade do anticristo para enganar as nações, numa visão mais futurista do Apocalipse, certo? E desce do fogo do céu e os devorou, e onde serão atormentados para o todo sempre. Vamos lá no livro Apocalipse, onde o fim é o começo, página 170, este livro que foi escrito pelo pastor Genival e por mim, em coautoria e também com a colaboração dos nossos amigos aí, que durante 4 anos nos ajudaram a escrever esse livro, está bem enxuto, bem didático. Página 170, a primeira parte do capítulo 9.5, a parte do conflito. O pastor Genival fará a leitura para nós aí. A partir do versículo 7, seguindo na visão de João após o milênio, Satanás será solto e enganará nações para uma batalha final chamada Gog e Magog. Como já vimos no capítulo 20 desse livro, há muitos que compreendem a batalha do Armagedon como sendo a mesma descrita em Gog e Magog, numa leitura simbólica e unitária, sendo a derrota de Satanás e seus agentes, a grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta e os ímpios.
apenas descritas em momentos distintos, mas representando a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Todos caem ao mesmo tempo, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Por outro lado, há aqueles que as compreendem como sendo literais e distintas, ou seja, descrevem como duas batalhas. A primeira, antes do milênio, contra a besta e o falso profeta, e a segunda contra o próprio dragão, após o milênio, em batalhas reais. Na primeira batalha, as nações são afligidas pela espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e as aves comem suas carnes. Já na segunda batalha, é o fogo que desce do céu e os consome. Outro ponto de observação do leitor é sobre a amplitude da guerra. Uma leitura rápida dos versículos 8 e o 9 pode induzir o leitor a acreditar que se trata de uma guerra travada em níveis mundiais. Porém, outra interpretação ainda é possível, ou seja, de que a guerra, não obstante a quantidade de seus integrantes, é travada apenas em relação às nações que se encontram sobre os quatro cantos da terra. Compreendida essa terra como sendo Israel e não todo o planeta Terra. A partir dessas observações e levando em consideração as características da batalha de Gog e Magog, temos uma guerra cujos traços relevantes apontam para um número incontável de inimigos que irão cercar o arraial dos santos, a cidade amada. Porém, descerá fogo do céu e os consumirá. É neste evento que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Veja, né, pastor Gilival, tudo aquilo que a gente acabou de comentar a respeito dessa batalha de Gog e Magog. E é bem interessante isso, né, a respeito, porque, veja, lá na batalha do Armagedon, o cavalo branco, aquele vestido de branco sobre esse cavalo que é Cristo, e da sua boca sai uma espada aguda, e com essa espada ele vence os seus inimigos, coaduna muito com a tese dos amilenistas, né, de que há um cavalo branco e seu cavaleiro, e que através da palavra de Deus, né, o seu exército, o seu grande exército que o segue, seriam aqueles que com a palavra de Deus subjugariam as nações, dando a elas a oportunidade de se arrependerem ou não, e aqueles que negarem ou não quiserem se arrepender dos seus pecados seriam subjugados por esta palavra. Seria tanto graça quanto juízo. A palavra de Deus seria uma espada de dois gumes em que traria a oportunidade da graça e a oportunidade também do juízo. E já na batalha de Gog e Magog, o que desce é fogo e enxofre, ou seja, não teria mais a oportunidade da graça. Aqui realmente já seria, após o milênio, já teve oportunidade, imagina, nós vivermos 1000 anos em graça com Cristo, 1000 anos de paz, de tranquilidade, de comunhão, reinando sobre as nações. E mesmo assim, depois de tudo isso, as nações serem enganadas por Satanás. Então aqui já não há mais a oportunidade de receber esta graça, que já é o julgamento. Já desce do fogo do céu este fogo com enxofre e consome. Aliás, desce esse fogo e já consome as nações que estão cercando o arraial dos santos. E a partir daí nós vamos ter o evento chamado de o juízo final, que é tema da nossa próxima live. Juízo final, que temos aí algumas correntes, algumas interpretações, como nada é muito fácil interpretação no livro do Apocalipse, nós temos algumas interpretações a respeito do juízo final, então é importante que você que nos ouve esteja aqui na próxima semana, acompanhe essa temática a respeito do juízo final, não perca por nada, compartilhe com seus amigos, ative o sininho aqui já,
se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba a comunicação da nossa próxima live, sábado que vem às 9 horas da manhã. Luiz, Deus ele não vai culpar o inocente, né? Enquanto a pessoa é inocente, então Deus tem ela como inocente. Agora, quando ela já tem consciência, então fica mais difícil. Por isso que é importante praticar, viver aquilo que você está aprendendo. Porque o Senhor Jesus ele dá a dica. Ele diz: "Dai de graça o que recebeste de graça". Então, se nós tivemos essa graça, estamos tendo essa graça de ter essa revelação, então a gente tem que repassar para se cumprir o evangelho na nossa vida, para se cumprir a nossa missão. Ninguém nasceu à toa. Todos nasceram com um propósito, para ser incluído no propósito de Deus, no plano de Deus. Deus não tem um plano para cada pessoa, mas Deus ele quer cada pessoa no seu plano, que é o plano da salvação. Então você vai ver a mangueira que nasceu com a função de frutificar a manga, a goiabeira frutificar a goiaba, a laranja a laranjeira, o sol alumiar a terra, a lua, as estrelas, tudo que Deus criou foi com um propósito. E ele criou cada um de nós também com um propósito. E se você chegou a esse ponto, talvez você esteja assistindo essa videoaula, é a primeira que você está assistindo, e você não participou, não assistiu às outras. E é aí aonde, por causa dessa, você vai assistir às outras, desde o início. Essa é a 40ª videoaula. Vai para a primeira. Vai lá para a introdução. Principalmente você que tem esse chamado de Deus. Porque desde o ventre da sua mãe, Deus já te escolheu. Você entenda de que antes de colocarem o teu nome registrarem em cartório, teu nome já existia. Deus já tinha determinado o teu nome. E a gente tem respaldo bíblico isso para provar para você de que isso é capaz. Pois Deus, quase 200 anos atrás, ele profetiza o nascimento de Ciro e dá o nome de Ciro, que vem se tornar imperador de Medo-Persas nesse segundo período aí do império depois da Babilônia, e é justamente com um propósito. O cara é pagão, o cara não tem nada a ver com o povo judeu, é gentil totalmente, e Deus usa ele para que, através dele, venha levar os judeus a voltar para Jerusalém para edificar o templo pela segunda vez. Então, assim como Deus ele escolheu Ciro e me escolheu, escolheu Luiz e todo, ele te escolheu também para essa missão. Então você não nasceu apenas para sofrer, ou apenas para trabalhar, ou apenas para fazer o que você está fazendo. É para você cumprir essa missão, principalmente os seus olhos que estão sendo abertos sobre a escatologia, sobre o final dos tempos, e é justamente para poder você levar para outras pessoas. Use o canal. Você pode usar esse canal como um panfleto digital. Aqui tem vários estudos, várias pesquisas, mas como está se tratando do estudo do Apocalipse, você indica, olha, tem esse estudo do Apocalipse, dentro do canal É Tempo de Oração, pastor Genival e doutor José Luiz, que são pessoas que estudaram, que sabem o que estão falando, e você passa para frente, vai dando de graça o que você recebeu de graça. Principalmente você que já é batizado nas águas. Você lembra quando o Senhor Jesus ele disse para os que forem batizados? Ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E os que creem, quer dizer, os que forem batizados, os que são batizados, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então isso é uma ordem, Luiz. Ele não está pedindo, ele está mandando, ordenando. Agora, é como nós começamos a falar, nós começamos a falar não. João começou a falar pelo Espírito do Senhor lá no início, nas 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não pode, né? As pessoas
tendem a serem levadas muito mais facilidade pelo engano de Satanás do que pela mensagem do Evangelho. Né? Como o Satanás ele é solto por um pouco de tempo. Olha quanta mensagem a gente pode extrair desse texto aqui da batalha de Gog e Magog, né? Satanás, ele em pouquíssimo tempo, ele é solto e engana as nações, cuja quantidade cujo número é como a areia do mar. Em pouco tempo, Satanás consegue enganar as pessoas, as várias nações, para vir em batalha contra o povo santo. E às vezes a gente, né, leva uma vida inteira e não consegue, às vezes, levar o evangelho, levar a mensagem de Cristo ao nosso próximo, ou às vezes até mesmo nós somos relutantes em ouvir e aprender a palavra de Deus. Mas é isso. Semana que vem tem mais, não perca. Muita coisa interessante aqui a respeito do juízo final. Forte É, abraço a todos e aguardo vocês na nossa próxima live. é isso aí, Luiz. Muito obrigado. Mais uma vez, todos vocês ficaram conosco até agora. Deus abençoe todos. Antes de sair, dá um joinha, se inscreve no canal e envia esse link para outras pessoas que vão aprender como nós estamos aprendendo. Deus abençoe. Tchau, Luiz. Até a próxima. Um abraço.